Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 67 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018. A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola tem a honra de convocar todos os seus membros e estagiários para a segunda Assembleia Geral Ordinária de 2018. O evento terá lugar no Centro de Conferências de Belas, no Futungo de Belas, no dia 14 de dezembro, às 8 horas. Todos os membros presentes e que tenham as cotas pagas habilitam-se a ganhar uma série de computadores portáteis e um generosíssimo desconto para o seguro profissional. Participe, dê as suas contribuições para o futuro da profissão dos contabilistas e auditores em Angola. OCPCA, juntos somos mais fortes. É já na próxima semana, dia 14 de dezembro, que decorre a segunda Assembleia Geral Ordinária de 2018 da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Para explicar os temas a serem abordados, convidamos a vice-presidente da mesa da Assembleia Geral, doutora Nama Cabral. Saiba tudo isso sobre a Assembleia Geral e os mecanismos de defesa dos interesses dos membros da OCPCA, acompanhando a presente edição do Contas na Hora. E nesta segunda parte vamos passar extratos de um programa que vai passar em completo brevemente com o Dr. Adilson Saqueira, ele que vem falar do novo regime geral das faturas e documentos equivalentes e o regime da submissão eletrónica das faturas. É um programa que foi tema nas quartas na Ordem. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Luandense, na voz de Sandra Cordeiro. Levanta o pé do chão, sai da poeira. Vocês não sabem e somos todos irmãos. Grito de zongueira, como diz a banda Maravilha. É zungueira, é zungueira, é zungueira, como lhe chamam na banda. Olha a esteira, olha a esteira. Olha a esteira, assim se chamava Luanda. Tua história vem do mar, eu não sei por onde vais. Foste fundada pelo Paulo em vários dias de navais. Luanda és demais. Marginal e consagraste a união mundo da ilha. Acabou com o meu e o meu grupo também. Fizeste história no zangado, te apelidaram uma Pelé. Torras que a bola no Sambila, te transportaram lá pra Vile. Luanda tens melodia, com Carlitos vieram dias, pequenhados na Maria, ao som daquele que mangalhou. Luandense és tu, sou eu, isto é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. Luandense és tu,
Ouvíamos o tema Luandense na voz da Sandra Cordeiro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. É já na próxima semana, dia 14 de dezembro, que decorre a segunda Assembleia Geral Ordinária de 2018 da OCPCA. Para explicar os temas a serem abordados, convidamos a vice-presidente da mesa da Assembleia Geral, doutora Nama Cabral. Bom dia, doutora Nama Cabral. Seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Um bom dia também para os nossos ouvintes da LAC. Estou aqui em representação ao presidente da mesa da Assembleia, doutora Enda Inglês. Estou aqui a representar o meu chefe. Pois é, o Contas na Hora endereçou o convite ao doutor Enda Inglês, mas o doutor Enda Inglês, que é o presidente da mesa da Assembleia Geral da OCPCA, por conflitos de agenda, teve então que indicar a sua vice-presidente, que é para estar aqui a abordar o tema que gira à volta da segunda Assembleia Geral Ordinária da OCPCA. Numa altura em que se vai realizar a segunda Assembleia Geral Ordinária do ano, doutora Nama Cabral, poderia, por favor, explicar o papel do órgão que dirige e que papel tem a Assembleia Geral para assegurar o exercício do direito dos membros da OCPCA? O papel da mesa da Assembleia é eleger os órgãos internos da Ordem, aprovar os relatórios e contas de cada exercício, aprovar o plano de atividades e os orçamentos de cada exercício, decidir, em última instância, sobre os recursos interpostos das decisões do Conselho Diretivo e, em matéria disciplinar, aprovar os regulamentos necessários ao exercício da atividade da Ordem. E que papel tem a Assembleia Geral para assegurar o exercício dos direitos dos membros da OCPCA? É na Assembleia que os membros têm o seu dever de voto. Entretanto, como membros, nós temos direitos e obrigações. Então, na Assembleia, é como se fosse exercer o direito de cidadania. Na Assembleia, nós exercemos o nosso dever de voto. Então, temos que estar presentes na Assembleia. Apenas membros com cotas em dia têm o direito de voto nas Assembleias Gerais. Apenas estes podem aprovar as contas e participar das decisões que determinam o dia-a-dia da profissão. Mas há reclamações sobre falta de transparência na gestão da Ordem. Que mecanismos a Assembleia Geral e a organização têm para que os membros possam ter os seus direitos assegurados e reivindicarem em caso de se sentirem-se injustiçados? Nós não temos registro nem conhecimento de reclamações do género. Caso haja membros descontentes, eles devem dirigir por escrito ao presidente da mesa da Assembleia ou ao presidente do Conselho Diretivo, e este assunto deve ser tratado em fórum próprio. Nós temos a sede da Ordem, então é lá onde devemos dirigir todos os assuntos de descontentamento. Muito bem. Então, um membro insatisfeito sempre pode recorrer à mesa da Assembleia ou à Ordem. O que é que deve fazer? Escrever, por exemplo, e marcar um encontro e apresentar as suas reclamações? Exatamente. Pode marcar a qualquer momento, marcar uma audiência com o presidente da mesa da Assembleia ou com o presidente do Conselho Diretivo. Nós estamos abertos. Nunca tiveram nenhuma reclamação? Não há registro de reclamações? Não há? Olha, caro membro da CPCA, este programa, o grosso dos ouvintes são membros da Ordem. Aliás, o programa é da OCPCA, não podia ser diferente. São ouvintes assíduos, contabilistas, os auditores, os membros da OCPCA. Estamos a ouvir aqui da vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Ordem que, afinal, aqueles membros que não estão satisfeitos, seja com o que for, sempre podem se dirigir à direção da OCPCA, ter o encontro com a mesa da Assembleia Geral e expor as preocupações das pessoas que dirigem o Conselho Diretivo da OCPCA. Está aberto para receber todo o tipo de reclamações, contribuições, mas também estamos aqui a ouvir que não há registros de reclamações. Não.
Pois, então, há contabilistas a dizerem que volta e meia há uma ou outra reclamação, mas não fazem em foro próprio. Não. Pronto, daqui para frente já sabem, podem sempre dirigir as vossas reclamações a quem de direito, ao Conselho Diretivo da OCPCA, por isso é que estão lá um grupo de membros de órgãos sociais a trabalharem, pro bonos, mas a trabalharem, e neste trabalho inclui então resolver também preocupações do género, caso não estejam de acordo com determinadas situações. Realiza-se no dia 14 de dezembro, a próxima segunda Assembleia Geral Ordinária de 2018. Que assuntos vão ser tratados? Podia, por favor, explicar cada tópico e o que se pretende com a sua abordagem e que convidados, para além dos membros, querem ter no evento? Em primeiro lugar, teremos a leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior. Esta leitura será feita pela doutora Maria Malemba. E, como segundo ponto, nós temos a aprovação do plano de atividades e o orçamento do exercício do ano de 2019. A apresentação ser-nos-á feita pelo doutor Fernando Hermes, o nosso bastonário, presidente do Conselho Diretivo. Teremos um terceiro ponto, que será breves informações sobre a preparação da Assembleia Geral Extraordinária para a aprovação e revisão do Estatuto da OCPCA. Este ponto será apresentado pelo Dr. Álvaro Vigário, presidente do Conselho Disciplinar. Agora, como convidados, nós teremos o Dr. José Lima Massano, o governador do BNA, com o tema Os Desafios das Normas Internacionais da Contabilidade e o setor financeiro angolano. Nós temos temas interessantes, atividade interessante. Vamos ter uma assembleia diferente. Então vamos ter uma assembleia, aprovação das contas da data da Assembleia Geral, a apresentação do programa, do plano de orçamento para o exercício de 2018. Sim, senhora. Essa é uma apresentação ou vai ser levada à discussão? Vai ser levada à discussão, sim, senhora. É dinâmico e desafiador. Temos aqui pontos interessantes a serem abordados na Assembleia. E desta vez com um convidado de luxo. Com dois convidados. Temos dois. Além do Dr. Massano, temos o Diretor Nacional de Contabilidade Pública, o Dr. Álvaro Fernão. Qual é o tema do Dr. Álvaro Fernão? É os desafios e oportunidades de implementação das normas internacionais de contabilidade pública. Em Angola. É para ontem, os contabilistas todos começarem a despertar sobre estas matérias. Exatamente. Porque vamos ter as autarquias. Exatamente. E só em função disso, a contabilidade pública tem que se começar a pensar nela e sim, é uma preocupação porque nós não temos faculdade em Angola de contabilidade pública. E a Ordem aqui vai ter responsabilidade acrescida. Temos responsabilidades acrescidas. Começar a formar os seus membros em matérias de contabilidade pública para podermos auxiliar as administrações municipais. Exatamente. Muito bem. E de que forma os membros ausentes podem exercer o direito de voto e onde podem ser encontrados documentos para a consulta e parecer? As assembleias são presenciais, mas os membros ausentes podem exercer o seu direito através de procurações. Uma procuração à luz do artigo número 11 do nosso Estatuto. Esta procuração, o membro procurador só pode ser procurador 3 membros. Não pode ser superior a 3 membros. Muito bem. Mas o ideal é que seja presencial. E quanto à documentação, pode encontrar a qualquer momento no nosso site, que é rico e pode-se encontrar qualquer coisa relacionada à ordem, é só entrar no nosso site que temos toda a informação. Já agora os documentos que vão ser tratados nesta Assembleia do dia 14 também já se encontram disponíveis no site. Exatamente. Muito bem. E que balanço faz das 2 últimas Assembleias Gerais realizadas este ano? E que aspectos podem ser melhorados da parte da organização? O balanço é positivo. Eu sou de opinião que nós nunca podemos ser autossuficientes. Somos seres humanos, somos sempre falhos, nunca estamos a 100%. Mas, entretanto, nós estamos em crescimento. E é um crescimento satisfatório. Estamos a crescer pouco a pouco e a cada vez estamos a melhorar. Mas, entretanto, estamos abertos a críticas e
sabemos que com as críticas crescemos. Cada nova Assembleia, qualquer falha que tenha acontecido na anterior, na seguinte já é motivo zero para não voltar a acontecer, e a organização está logo preocupada em melhorar a cada Assembleia que acontece. Exatamente. Muito bem. E que recomendações deixa aos membros da OCPCA, visando assegurar uma ordem mais forte? E olhando para as várias Assembleias que participou, que evoluções tem estado a notar e que desafio ainda se colocam à ordem, de uma maneira geral, a Assembleia Geral, uma vez que é o órgão máximo da ordem dos contabilistas. Aliás, é a Assembleia Geral que dá posse ao Conselho Diretivo da OCPCA. Para tornarmos uma ordem cada vez mais forte, eu recomendo aos membros a capacitarmos. Continuarmos a capacitar-nos cada vez mais, não esperar somente a capacitação a partir da ordem, mas também de forma independente, não esperar só pelas atualizações, pelos cursos de atualização que a ordem dá, mas procurar cursos, procurar fazer os cursos de pós-graduação, os cursos, os seminários, workshops, fazer tudo que seja possível para dar maior credibilidade à classe. Mas há membros que acham que pagariam uma cota ao CPCA, então tem que esperar tudo vindo da CPCA. Não. Outra recomendação é termos coragem de dizer não. Não a um trabalho que, se notarmos que o empresário não é idôneo, que o trabalho vai pôr em causa a nossa profissão, até por uma questão de patriotismo, dizer não. Eu vou dizer não, não preciso necessariamente denunciar, mas eu digo não, vem a Cristina e vai dizer não, porque nós já sabemos que este trabalho não concorre para o bem da classe, não cumpre com os requisitos que é a profissão, porque a contabilidade tem normas, está tudo escrito, cumpre com critérios, então temos que primar por fazer contabilidades com rigor. Se não formos rigorosos nas nossas contabilidades, nós vamos continuar a ter a nossa classe descredibilizada. Então, fazer com que a nossa profissão tenha maior credibilidade, de formas a tornar a classe mais forte. Pois é, os senhores empresários gostam de fazer chantagem aos contabilistas. Há contabilistas a dizerem, se eu não fizer, eu vou perder o meu salário. Não pode. O senhor contabilista, o senhor empresário, o senhor contabilista tem uma carteira profissional a honrar perante a ordem dos contabilistas e peritos contabilistas de Angola. Não pode compactuar com más práticas. Não induzam o profissional ou CPCA a ir para o caminho das más práticas. Exatamente. Senhor membro CPCA, estamos a ouvir em primeira mão da vice-presidente da mesa da Assembleia Geral terem coragem de dizer não quando estão a indicar que é para fazer um trabalho. É daqueles casos em que, por exemplo, o fecho de contas para o Grupo B é em abril do ano seguinte. Grupo A é em maio. Em abril, 1 de abril, chega uma empresa para fazer o fecho e o contabilista diz que vai fazer o fecho até dia 30 de abril. Não pode. Tem que olhar para a pessoa e dizer, nesta 12 meses em 29 dias? Impossível. Membro CPCA, o ano 2018 já está a terminar. 2019, de janeiro a março, é o período que vocês têm que tratar. Os 12 meses já passado. Porque parte do princípio que o dezembro vai estar a ser tratado em janeiro. Depois tem aí 3 meses, 4 no máximo, que é para então analisar, validar mais isso, mais aquilo e emitirem o relatório final do fecho de contas. Quem surgir em 2019, com toda a documentação de 2018, ditem regras. As pessoas têm que ser disciplinadas e têm que ser responsabilizadas. Exatamente. Quem traz atrasado vai mesmo entregar atrasadas as contas. Tem que ser assim, não é, doutora Nama? Por isso que a doutora Nama está aqui a chamar de atenção. Não ter medo de perder o trabalho, não ter medo de perder o cliente. São muitas empresas, o mercado é grande, nós somos poucos. E uma recomendação para os senhores empresários, doutora Nama, tem que dizer alguma coisa para os senhores empresários que estão a ouvir o programa? Senhores empresários, respeitar os contabilistas. Infelizmente, a nossa profissão, eu costumo dizer que as costas de contabilista são largas. Toda a culpa é para o contabilista. Respeitar, aceitar as recomendações do contabilista de formas a não ter prejuízos fiscais, não ter atrasos nos seus impostos. As empresas que normalmente recorrem aos contabilistas
já em abril para fazer as contas, não está preocupado em ter uma contabilidade, está só preocupado em pagar o imposto industrial, que não está correto. A contabilidade é uma ciência para a gestão. Para a gestão. Não para o fisco, não. A contabilidade é para ser... Depois recorre-se a ela para então culminar com a situação fiscal. Exatamente, mas primeiro está a contabilidade. É o pulmão da empresa. É o pulmão da empresa, muito bem. Faz-me confusão ouvir um membro do CPCA dizer: eu fui ter a um empresário, orientei da forma A, e ele diz assim: não, tem que ser da forma B. Por exemplo, imposto de selo. Imposto eu só de quero selo. pagar X. Não, o senhor, a empresa, só para os ouvintes perceberem esta situação do imposto de selo. Uma empresa que recebe 1 milhão de kwanzas só tem que pagar de imposto de selo 10 mil kwanzas. Exatamente. E vem um empresário, olha para um membro do CPCA e diz assim: eu só quero pagar 1.000 kwanzas. Não, só quero pagar 5 mil, referente a 50% do que recebi. Ele recebeu, tem nas suas contas 1 milhão de kwanzas. Quer declarar para efeitos de obrigação em sede de imposto de selo 500 mil kwanzas. Senhor empresário, o que é que o contabilista faz com a diferença, com os 500 mil kwanzas? Exatamente. Esta é a pergunta que fica. E o contabilista que compactua com este tipo de situação... Não pode. Amanhã vai ver a sua carteira profissional do Conselho Diretivo que trata de cadeia. Não podemos continuar a ter contabilistas na cadeia. Não podemos. Pois. E depois temos aqui uma situação que é esta situação do contabilista aceitar. O próprio empresário que está lá a pedir isso já não tem como sério. Claro que não. Já não lhe tem como sério. A primeira oportunidade que ele tiver, vai à busca de um outro sério, responsável, e nunca mais vai olhar para si. E há muitos profissionais a correrem numa conversa que também às vezes faz confusão. Ela que me paga o salário. Ele é que é o patrão, mas é o patrão e tem que fazer as vantagens do patrão. Então o patrão vai mandar pegar numa pistola e fazer um tiro ou segurança lá fora e ele vai fazer. Não faz sentido. É a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. Realmente a profissão contabilista, essa profissão não é muito valorizada. As pessoas nunca dão importância. Acham sempre que o contabilista está a cobrar muito caro, nem pensar. Os contabilistas também nem cobram muito caro. Não cobram muito caro. Não. Tem até avessas simpáticas, mas o outro problema é este: só porque eu pago o salário e vou estar a fazer chantagem, vou estar a exigir mais isso e mais aquilo. Há uma forma tranquila de se contornar isso. São as salvaguardas. Os contratos. Os contratos. Exatamente. Digam tudo em contratos. Os contratos. Ele que assine tudo. Eu disse-lhe que ele tem que pagar 10 mil kwanzas de imposto de selo porque recebeu 1 milhão, mas ele só pagou 5 mil. Onde é que está escrito? Foi uma conversa tida numa mesa de reuniões, isso não vale. Convém que faça por escrito. Ele tem lá os e-mails. Se ele amanhã disse: eu não recebi os e-mails, tens lá as confirmações de que ele leu tudo direitinho, e aqui ficam salvaguardas para amanhã não se ter problemas com a ordem, porque os membros do CPCA têm uma carteira profissional que devem defender. Agora, doutora Nama, quando há situações do género, eu sei que esses casos são tratados em sede do Conselho de Disciplina. Sim. Vocês da Assembleia Geral tomam conhecimento, estão a par destes casos? Como é que é a vossa relação lá dentro? Nós somos os membros. A Assembleia Geral só aparece quando somos convocados. Nós não intervimos diretamente ao dia a dia da ordem. Os conselhos técnicos dos conselhos que existem é que vão gerindo isso diariamente. Exatamente. Quando há necessidade de vocês intervirem, são logo convocados e aí estão a par destas situações todas. Então, quem é o bom profissional da ordem dos contabilistas e peritos contabilistas de Angola? Que postura deve ter perante o mercado? O bom profissional é aquele que cumpre com as suas obrigações, é aquele que cumpre com as normas de contabilidade, que não se deixa manipular com medo de perder o pão, com medo de perder o cliente. O bom contabilista é aquele que tem amor à contabilidade. Infelizmente, nós falamos muito de contabilidade, e nos esquecemos um bocadinho dos auditores. Pois é, são os contabilistas auditores. Os contabilistas são a maioria. Mas também estão os auditores, e os contabilistas gostam de cruzar com os auditores, porque os auditores vão auditar as demonstrações financeiras feitas pelo contabilista. E é aí que cruzam, e aí começam as macas todas, porque os auditores depois vêm com as normas internacionais por cima das demonstrações financeiras, e o contabilista põe a mão à cabeça e diz que
não é isso e não é aquilo, mas lá depois o bom é que no fim do dia consegue-se emitir o relatório e contas do contabilista e o relatório dos auditores com reservas ou sem reservas, com ênfase ou sem ênfase, Sim, estão aí bem emitidos e apresentar a quem de direito. Mas desde que as normas internacionais estejam cumpridas nas nossas contas, o importante é cumprir sempre com as normas. E eu tenho estado a dizer, volto e meia toco neste ponto, esta é uma profissão muito bonita porque Exatamente. ninguém Está tudo inventa escrito. mais nada. Não precisa está ser tudo escrito, está senhor tudo contabilista, escrito. Está tudo caro escrito. ouvinte, está tudo escrito. Por isso, aquele empresário que estiver a dizer, tem que fazer da forma A, essa forma A é o pensamento dele, e o pensamento dele, a primeira pergunta é, em que lei encontramos o seu pensamento? Exatamente. Tão simples quanto isso, porque está tudo escrito, não andamos a inventar nada. Exatamente. Tudo que o contabilista orienta está escrito, senhor empresário. Ele não é inventor de mais nada, já está escrito. Ele só está a ser o porta-voz, e porque o senhor até é muito ocupado e não está a par de várias matérias à volta da sua atividade e tem este serviço contratado para o auxiliar, tudo que estiver a dizer é lei, é para ser seguido, são regras, e as regras são mesmo para serem cumpridas. Caro ouvinte, era a conversa com a doutora Nama Cabral, vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É na edição número 67, uma conversa. E o apelo aqui fica, quero deixar um apelo final para os membros que estão a ouvir o programa não perderem a Assembleia, têm que estar na Assembleia. Isto é dia 14, sorteios. há sorteios também, não é? O que é que há? Há computadores, muito bem. Temos atividades, palestras. Há palestras, não, e só pelo facto, não são todas as assembleias que se tenham a honra de ter a presença do senhor governador do Banco Nacional de Angola. Isto é uma assembleia que todos têm mesmo que ir ouvir o doutor José de Lima Massano na assembleia OCPCA, é mesmo para todos, é uma honra. Por isso, caro ouvinte, membro do CPCA, peça já autorização ao patrão, porque os patrões não gostam de dispensar os contabilistas, pensam sempre que o contabilista está a arranjar caminho. Atenção, senhor empresário, todos os contabilistas da sua área de contabilidade e finanças são membros do CPCA e têm que fazer parte da Assembleia. Por favor, dispensem os vossos trabalhadores para fazerem parte da Assembleia. Ele não está a pedir que é para passear, é no dia 14, o dia todo. Exatamente. Tem que dispensar o seu funcionário que é contabilista. Aliás, o seu funcionário só consegue assinar as contas por ser membro do CPCA. Exatamente. Porque se ele não for membro do CPCA, não assina as contas. Por isso, tem que tirar mesmo o dia 14. As empresas de especialidade, que estão muitos contabilistas nas empresas de especialidade, dispensem os contabilistas. É só um dia. A empresa não vai desabar por um dia sem estarem os membros do CPCA, mas eles precisam de ir a este encontro. Vai ser um encontro muito rico. Vamos ter essas palestras, vamos ter os estagiários também lá a acompanharem o evento, temas pertinentes, temas sempre atuais, e vale a pena irmos. Cada vez que há esses encontros, essas palestras, estes seminários, é para ontem os contabilistas todos participarem, porque aprende-se sempre alguma coisa, e esta profissão é de um aprendizado constante. Doutora Nama, nosso muito obrigado, e nós também vamos continuar a apelar para os membros, os estagiários, os membros do CPCA, aparecerem em massa nesta que será a segunda Assembleia Geral Ordinária de 2018 da OCPCA. Doutora Nama, nosso muito obrigada. Esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Obrigada, Cristina, e obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença, caro ouvinte. É o momento de intervalo. Até já. A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola tem a honra de convocar todos os seus membros e estagiários para a segunda Assembleia Geral Ordinária de 2018. O evento terá lugar no Centro de Conferências de Belas, no Futungo de Belas, no dia 14 de dezembro, às 8 horas. Todos os membros presentes e que tenham as cotas pagas habilitam-se a ganhar uma série de computadores portáteis e um generosíssimo desconto para o seguro profissional. Participe, dê as suas contribuições para o futuro da profissão dos contabilistas e auditores em Angola. O CPCA, juntos somos mais fortes.
Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, é a edição número 67, e nesta segunda parte vamos passar extrato de um programa que vai passar em completo brevemente com o Dr. Adilson Sequeira, ele que vem falar do novo regime geral das faturas e documentos equivalentes e o regime da submissão eletrónica das faturas. Tal como anunciamos recentemente, realizou-se mais uma edição do Quartas na Ordem. O tema foi procedimentos do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e da submissão eletrónica das faturas. O nosso convidado é o Dr. Adilson Sequeira, coordenador do Grupo Técnico para a Implementação do IVA em Angola. Saiba sobre o tema abordado numa das segundas edições de novembro do Quartas na Ordem. Doutor Adilson, muito bom dia e seja bem-vindo a mais uma edição do Contas na Hora. Bom dia, doutora Cristina. Nós aqui agradecemos pelo convite. Estamos sempre disponíveis para esclarecer toda e qualquer situação, toda e qualquer dúvida relativamente a este processo de implementação do IVA, em especial os documentos que dão suporte ao IVA aos membros da Ordem dos Contabilistas. Muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre. Doutora Adilson, começamos por explicar o tema. Procedimentos do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e da submissão eletrónica das faturas. Este tópico está relacionado com a alteração legislativa em curso. Pode, por favor, explicar que alterações se pretendem fazer ao diploma e os objetivos que se perseguem? Aí estamos a falar de 2 diplomas. Um dos diplomas é o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. O outro diploma é o regime da submissão eletrônica dos elementos contabilísticos. Diplomas esses que já foram aprovados pelo titular do Poder Executivo na última reunião do mês de outubro deste ano e cuja mesma aguarda-se a publicação em Diário da República. Relativamente ao primeiro diploma, que é o regime jurídico das faturas e documento equivalente, este diploma, o que se fez não foi criar termos novos. O que se fez foi fazer uma pesquisa de mercado e verificar aquilo que o mercado tem em prática e procurar legitimar aquilo que os operadores econômicos fizeram. Nós tivemos várias contribuições relativamente a este diploma. Houve 2 grandes colaborações. Uma delas, que é da Ordem dos Contabilistas. Referi que a Ordem dos Contabilistas foi a ordem ou associação que mais contribuiu relativamente a este diploma, porque nós elaboramos o draft tendo em conta aquilo que é o que está em vigor atualmente, que é o decreto presidencial, o 149/13 de 1 de outubro. Utilizamos a base e solicitamos a colaboração. A Ordem, de facto, colaborou bastante, e a outra associação que também colaborou muito, sem prejuízo das demais, foi a Associação dos Bancos. Não centrou-se somente nas situações dos bancos, mas contribuiu na generalidade do mesmo diploma. O que se fez foi uma pesquisa de mercado, verificar tudo aquilo que o mercado faz como prática, que não está legislado, que nós procuramos trazer na legislação aquilo que o mercado opera. Existem várias situações que fizeram com que pudéssemos legitimar. Temos aqui várias. Há um conflito entre a administração fiscal e os contribuintes devido a interpretações. Relativamente às definições, não há neste diploma uma definição propriamente dita dos termos que estão no diploma atual. O que nós fizemos é a criação de um artigo só para definições. Há, por exemplo, 2 definições que foram adotadas, tendo em conta aquilo que tem no artigo 17 do Código do Imposto Industrial, que é do faturas indevidamente documentadas, faturas não documentadas. Então, o que é uma e o que é outra? A fatura indevidamente documentada é aquele tipo de fatura em que ela é emitida por um operador econômico, em que falta algum elemento em que o artigo que obriga os elementos como obrigatoriedade a conter na fatura está em falta ou foi omitido ou erradamente indicado. Ou seja, quando falta algum elemento, como por exemplo o número da fatura, o NIF de quem emite, o endereço de quem emite, o preço, o imposto, quando a lei obriga que tem de ter, implica que é uma fatura indevidamente documentada, que é o caso também das faturas que é feita, por exemplo, pelas empresas chinesas. Referi que essas faturas, nos termos jurídicos das faturas, mesmo o diploma atual, e isso é uma norma que foi transportada para o novo diploma, que está escrito em língua portuguesa, independentemente de qualquer entidade do Estado que legitima
há autorização para o exercício de determinada tarefa, obrigatoriamente a fatura deve estar em língua portuguesa, em que a falta deste mecanismo implica a aplicação de multa. E quando nós falamos de faturas não documentadas, são aquele tipo de transações visíveis, é visível, pode-se comprovar, mas não tem documento de suporte. Temos aqui um exemplo, que é aquilo que os contabilistas utilizam muito, que é assumir um custo na 76 como despesa bancária. Nos termos jurídicos das faturas, este documento é considerado como não documentado. Isto não é aceito como custo para efeitos do imposto industrial. Há contabilistas a usar extrato bancário e recolhem todas as despesas bancárias e reconhecem como custo na 76, custos de despesas bancárias. Este custo vai ser considerado não documentado? Exatamente, porque tem que ser mesmo uma fatura, não propriamente, porque o extrato bancário é um documento que comprova a transação, mas não é um documento de suporte que estamos a falar da fatura. Isso é uma situação que há este conflito, reconhece, entre a administração fiscal e os contribuintes, mas digamos causado pelos bancos, porque de facto muitas empresas reclamam e pelo menos ninguém ainda assumiu que o banco passa a fatura. Era esta a pergunta que eu ia fazer, que os contabilistas, os contribuintes que estão a acompanhar o programa devem estar a querer dizer que o banco em Angola é que passa uma fatura. Em regra, os bancos simplesmente emitem um extrato, mas não passam fatura. Dado essa situação que é real e nós conhecemos, o que nós fizemos não foi tratar com as empresas, foi atacar, passo o termo, a fonte, os bancos. Para cautelar essa situação, criou-se um novo tipo de fatura, que é a fatura genérica. Essa fatura é especificamente emitida pelas instituições financeiras, em que os bancos mensalmente terão que emitir uma fatura onde vai conter todas as despesas do seu cliente que implica o seu proveito arrolados durante o mês, que pelo menos anualmente vão emitir 12 faturas ao ano. 12 faturas ao ano por cada cliente. Exatamente. Então o banco automaticamente faz isso ou vai aguardar que o seu cliente, no caso o contribuinte, vá lá solicitar? Obrigatoriamente o banco tem de o fazer e criamos uma norma jurídica porque o banco colocou-nos a questão de que muitas empresas não vão buscar o suporte físico. Então, para cautelar essa situação, criamos o tipo de fatura em formato eletrônico. Mas é aqui entender que não é fatura são eletrônicas. Isso é um processo que vai ser estudado e realizado, mas lá para frente, a partir propriamente de 2020-2021. O que é que isso quer dizer? Que o banco, quando emitir a fatura genérica, pode enviar para o seu cliente via e-mail, por exemplo? O que pode acontecer é, primeiro tem que gerar eletronicamente a fatura e pode imprimir e entregar ao seu cliente. No caso do seu cliente não vier buscar, implica que o banco tem que emitir em formato eletrônico, arquiva e entrega sempre que o cliente solicitar, como também pode enviar eletronicamente ao seu cliente aquela fatura que o banco emitiu, que constitui proveito do banco. Pois a banca até devia fazer uma coisa. Atualmente várias empresas já usam internet bank. Podiam criar um campo dentro da página de cada um, em que fica lá este anexo e fim do mês cada um vai lá e aproveita a imprimir. Tal como hoje já é possível imprimir-se um extrato bancário via internet bank. Também é uma via. Isso é uma situação que também pode, a própria ordem também pode propor aos bancos, que essa é uma boa medida, vai fazer com que as empresas não precisem deslocar-se ao banco, uma vez aderindo à internet bank, ter lá uma parte em que faz menção das faturas para aquele cliente do banco, que é um contribuinte fiscal, faça a administração fiscal, para que possa visualizar as suas faturas e poder imprimir para poder justificar a administração fiscal como um custo devidamente documentado. Muito bem. Quais são os outros documentos para além da fatura genérica? Essa genérica é exclusivamente para o setor bancário. Exatamente. Muito bem. E há uma situação que as empresas utilizam muito que praticamente não está legislado. O que está legislado é, quando se faz uma venda tem que se emitir uma fatura. E quando se recebe tem que emitir um recibo. O que é que acontece? As empresas emitem faturas, mas não escrevem fatura. Escrevem venda de dinheiro. Isso não está legislado. Emitem fatura, quando recebem o dinheiro colocam o carimbo,
que é fatura com carimbo de pago. Isso também não está legislado. Emitem fatura / recibo, também não está legislado. O que nós procuramos é legislar esses 3 termos, que passa a ser uma fatura pronto pagamento. O que nós procuramos trazer aquilo que o mercado já pratica e procurar legitimar aquilo que é a prática do mercado. Então, neste novo diploma já vamos encontrar a venda de dinheiro, a fatura recibo, o recibo e a fatura normal. Exatamente. A fatura com carimbo de pago também é equivalente à fatura recibo. A fatura recibo. Exatamente. A outra situação que o mercado também utiliza muito é, a lei atual prevê, quando se faz um fornecimento por guia de remessa, prestação de serviço, até o 5º dia útil tem que emitir a fatura. Mas o que é que o mercado faz? Quando se trata de um cliente, faz vários fornecimentos, vários serviços durante o mês e no final do mês emite uma fatura, mas isso não está legislado. O que nós procuramos legislar é um termo, fatura global. Implica que as empresas podem agora fornecer por guia de remessa várias mercadorias ou matérias-primas, ou também podem prestar vários serviços àquele cliente e no final do mês, até o 5º dia útil, emitir uma fatura, que é a fatura global, com todos os serviços e todos os fornecimentos arrolados durante o mês. Também já se pode fazer isso no novo diploma. Na realidade é algo que o mercado faz, estamos a procurar só é colocar na legislação. Agora essa conversa das faturas vai dar muito o que falar. Os restaurantes têm o hábito de emitir um documento que eles chamam de consulta de mesa. Consulta de mesa, o cliente faz um pagamento e ainda assim mantém-se com a consulta de mesa. Essa consulta de mesa aparece legislado de alguma maneira dentro deste novo diploma? Não, o que acontece é que esse diploma considera a consulta de mesa como um documento que não é fatura nem é equivalente à fatura. Implica que este documento não traduz a fatura. Implica que, mesmo tendo a consulta de mesa, as empresas são obrigadas a emitir a fatura. Quer dizer, empresa propriamente dita, tanto pessoas singulares ou coletiva, estamos a falar dos agentes econômicos. Implica que, na questão do diploma da comunicação eletrônica, que as empresas ou os agentes econômicos serão obrigados a submeter mensalmente o ficheiro de faturação e o ficheiro de aquisições de bens e serviços, obrigatoriamente, ao submeter o ficheiro de faturação, também tem que submeter todas as situações ocorridas na empresa, como por exemplo, para este caso da consulta de mesa, também devem ser reportadas à administração fiscal. Muito bem. Implica que também todas as anulações e estornos verificadas no sistema de faturação também devem ser comunicadas à administração fiscal para efeitos históricos, e a administração terá toda a legitimidade para questionar relativamente os excessivos estornos, as consultas de mesas não geradas faturas. Isto deve ser comunicado eletronicamente. Implica que estes novos dispositivos legais realmente vão mudar o sistema fiscal angolano a nível, nesse caso, documental, e vão exigir muito a nível da organização contabilística da empresa, por causa do ficheiro de aquisições de bens e serviços. Esse tipo de ficheiro vai obrigar que os contabilistas terão que organizar a contabilidade e fazer os lançamentos contabilísticos das compras de bens e serviços diariamente. Aquela velha história de que o contabilista vai só uma vez para a empresa lançar, uma vez por mês, uma vez ao ano buscar as pastas. Contabilidades feitas atrasadas, acabou. Exatamente, a boa vida. Acabou. Porque a lei vai obrigar que todos obrigatoriamente devem submeter os seus ficheiros de aquisição. E é mês a mês. E mês a mês. Implica que tenha no mínimo um mês, ou seja, tudo que for do mês de julho devem submeter até o final do mês de agosto. Agora um parênteses aqui. É normal em restaurante, depois de se consumir, as pessoas vêm perguntar: precisa da fatura? Não é normal, porque obrigatoriamente tem que emitir a fatura. Eles perguntam sempre: vai precisar a fatura? Com essas alterações, o decreto 149/13, um decreto que eu adoro falar nele, o decreto 149/13 a ser revogado, é proibido terem este tipo de linguagem. Donos de restaurantes, ouvintes assíduos do Contas na Hora, atenção, sensibilizem os meninos que atendem as mesas nas refeições, nunca perguntarem mais se precisa da fatura. É de caráter obrigatório emitir a fatura. Aliás, o que prova o pagamento é de facto a fatura, nunca é a tal consulta de mesa, que isso às vezes até acaba por ser uma conversa irritante. Estamos sempre a dizer: mas eu paguei
paguei, quero uma fatura. Não, há quem não solicita. Mesmo que não se solicite, terá sempre que emitir, ainda que grave, porque depois tem a obrigatoriedade de submeter via eletronicamente. Não é, doutora Dilson? Exatamente. Agora vamos às faturas chinesas. Ouvimos relatos de que os chineses estão numa determinada zona a explorar areia e têm a autorização da administração local. E o chinês passa a fatura em chinês. Só que quando o contribuinte que está a ouvir o programa agora reclama que isso está em chinês, tem que ser em português, ele diz assim, não, é mesmo assim, porque a administração já me autorizou eu fazer desta maneira. Que trabalho é que vocês, AGT, estão a programar, agendar, fazer para acabar com esta situação? É que os chineses, eu nunca vi nenhuma fatura chinesa em português, só chinês mesmo. O que a administração, nesse caso local ou municipal, faz é a autorização do exercício da atividade, mas a administração local não tem competência para definir os critérios da formatação da fatura que é gerada Este critério vamos ter no novo diploma. Exatamente. E isto é uma competência da Administração Geral Tributária. Nesse caso, a nível da definição daquilo que tem que ter com base nos termos legais. Mesmo o diploma atual já prevê quais são os mecanismos e também quem faz a fiscalização é a Administração Geral Tributária. Implica que um dos requisitos obrigatórios é estar em língua portuguesa. Logo, nenhum outro órgão do Estado pode legitimar que a fatura deve estar numa outra língua, senão em língua portuguesa. Nem mesmo a própria Administração Geral Tributária pode assim o fazer, porque a lei estipula que tem que estar em língua portuguesa. Isso é uma imposição legal. Logo, nenhuma entidade do Estado pode fazer o contrário, salvo se tiver que se alterar a lei, tanto a que tem em vigor, como a que já foi aprovada em Conselho de Ministros. Então aqui, se calhar, é fazer um apelo aos contabilistas das empresas chinesas. Exatamente. Os contabilistas, os auditores têm que dizer a eles, os meus senhores, chinês é a vossa língua, nós respeitamos, mas aqui vocês têm a vossa atividade em território angolano e a língua oficial ainda é língua portuguesa, vamos já programar a base de dados, e que nem é base de dados, que eles fazem manuscrito, tem lá umas letras que estranham, os blocos próprios. Exatamente. Falando da questão dos blocos, é que o regime atual prevê que tem que se utilizar a fatura em computador. Só que o termo computador muitos utilizam até no Excel. Escrevem só no fim, Excel, processado por computador. É que a lei é confusa, mas o que está na proposta da nova lei tem que estar em programas de faturação, propriamente dito. Implica que o que tem atualmente, qualquer agente econômico que venda obrigatoriamente tem que emitir fatura em programa. Independe de quem for. Por exemplo, a senhora da Zunga, o Mamadou, aquele que tem uma rolota, uma cantina, nos termos atuais tem que utilizar um sistema processado por computador. Mas nós já sabemos que isso não é possível na realidade angolana. O que nós procuramos é definir um limiar. O limiar é o volume de negócio, ou seja, volume de negócio ou volume de operações de importações anuais em $250 mil, mas equivalente em kwanza. Falando em kwanza, estamos a falar aqui aproximadamente 80 milhões de kwanza. Quem tem 80 milhões de kwanza, obrigatoriamente, quem tiver acima disso, tem que processar as faturas num sistema. Software de faturação. Exatamente. E há produtores que produzem até sistemas de 100 e tal mil kwanzas. Implica que alguém que tem 80 milhões de kwanza não pode dizer que não tem 100 mil kwanzas para colocar um sistema o mais básico possível. E quem tem abaixo dos 80 milhões? Quem tem abaixo, o sistema é opcional. Mas quem tiver o sistema, então será com base no sistema. Quem não tiver o sistema será com base em faturas impressas tipograficamente, que são os blocos. Esses blocos, já há uma proposta de lei que já está em consulta pública, que é o diploma para validação ou autorização das tipografias e das gráficas, e encarecidamente pedimos mesmo a contribuição deles, no sentido de em que este diploma vai permitir que as empresas que não tiverem condições informáticas devem dirigir-se a uma tipografia legalmente autorizada, licenciada pela Administração Geral Tributária, que estas mesmas antes devem solicitar o licenciamento, e a posterior, uma vez com o certificado de licenciamento, os contribuintes, nesse caso os agentes econômicos, dirigem-se à sua gráfica para solicitar a impressão das faturas, em que
essas tipografias devem obrigatoriamente solicitar à Administração Geral Tributária o número de séries, que é sequencial, porque existem alguns elementos na proposta do diploma que devem estar timbrados na fatura e outros manuscritos, timbrados como, por exemplo, quem emite, o número sequencial da fatura, o seu nome, NIF, endereço, quem é a tipografia, o nome, o número de autorização. Isso tem que estar timbrado. Agora, outros elementos como a descrição, o preço, o número do cliente, isso vai ser a manuscrito. Os elementos lá, mas tem que ser a manuscrito. É possível. Então, implica que mesmo no caso das empresas chinesas, que se não tiverem essas condições informáticas, logo quem deve emitir as faturas será a tipografia. Logo, as empresas chinesas estarão proibidas de emitir faturas elas próprias produzirem, porque obrigatoriamente se tiverem uma gráfica e licenciarem junto da administração tributária. Eles têm que ter porque existem com certeza chineses que têm gráfica, mas devem licenciar a gráfica e o licenciamento, um dos requisitos é emitir as faturas em língua portuguesa. Senhores chineses, comerciantes em Angola, as faturas têm que estar em língua portuguesa. Exatamente. Doutora Dilson, um outro problema, para além das faturas chinesas, são as bombas de combustível. As bombas de combustível, algumas delas são geridas por empresas privadas e há muitos clientes destas bombas que reclamam que não há fatura e que passam um blocozinho, uma metadinha de papel, um papel em miniatura e lá escrevem o que é, e há quem mesmo alega que determinadas bombas até são da Sonangol e a Sonangol, como é que uma Sonangol não passa a fatura para os seus clientes? O que é que vocês, Administração Geral Tributária, e acredito que vocês também já receberam reclamações do género, têm estado a fazer junto da Sonangol para termos esse problema resolvido? Porque, atenção, este decreto vem de 2013. Decreto 149/13 é de 1 de outubro de 2013. Estamos em 2018 e ainda assim há instituições que desconhecem as regras básicas do decreto 149, que é este que está a ser revogado e agora com maior exigência, mas isso desde sempre existiu. O que é que vocês, a Administração Geral Tributária, têm estado a pensar em fazer à volta desta problemática? Relativamente a este assunto das faturas nas bombas de combustível, nós na feiçura do diploma já demos nota à Sonangol, que deve haver também um esforço por parte da Sonangol, porque as bombas de combustível ou são da Sonangol ou são de agentes que têm contrato com a Sonangol, ou quando eu digo Sonangol, como qualquer uma outra operadora petrolífera que as bombas lhe pertencem ou um operador que tem contrato com esta. Obrigatoriamente, estes agentes econômicos deverão emitir faturas, ou seja, caso o volume de negócio seja inferior a 80 milhões, poderá ser em blocos, mas não nos blocos conforme hoje se verifica. Tem que ser nos blocos que serão autorizados por tipografias nos termos do regime jurídico, em que já vai estar os elementos obrigatórios. Implica que todos aqueles que estiverem abaixo, estamos a falar dos agentes, mas que estiverem acima, já estamos a falar da Sonangol, qualquer operadora. Exatamente. Esses estão acima de 80 milhões de kwanza. Logo, devem orientar a organização contabilística que a parte da faturação deve ser em sistema. Isso é possível. Nós verificamos, passa a publicidade, a questão da Pumangol. A Pumangol emite fatura, pelo menos eu já verifiquei, a partir de um aparelho eletrônico. Implica que aquilo a Pumangol até recente aqui, a Sonangol sempre existiu. Exatamente. Quer dizer que é possível fazer. Pois. Então deve haver esse exercício por parte dos operadores econômicos para acautelar essa situação. E é necessário e deve-se fazer. O que acontece é que se as bombas mais organizadas não o fazem, agora imagina aquelas bombas que estão muito distante da cidade, que estamos a falar dos contentores. Se as bombas organizadas não passam fatura ou passam fatura nos moldes que têm, agora vamos imaginar os contentores. Esses mesmo que não vão passar. Logo, os grandes devem dar exemplo nos pequenos. Deve haver primeiro uma questão de responsabilidade por parte dos grandes para que os pequenos possam seguir o exemplo. Estive a conversar com vários contabilistas e muitos disseram, olha, a forma como nós
encontramos para dar a volta a esta situação é pagar sempre o combustível com multicaixa. E então depois aquele papelinho do multicaixa gravam ao tal bloco manuscrito, que às vezes até nem se percebe a letra que lá está, só para tentar justificar perante a administração tributária. Mas não resolve. Não resolve. Porque aquilo é o comprovativo da transação, mas o documento de Pagamento suporte eletrônico. é uma fatura indevidamente documentada. Nos termos jurídicos do imposto industrial, isso não é custo fiscal. Isto depois tem um tratamento personalizado no quadro 5 do modelo 1. Exatamente. Muito bem. Pagar mais imposto. Mais impostos. Doutora Dilson, nosso muito obrigada. Nós é que agradecemos pelo convite e a nível dos serviços públicos estamos sempre disponíveis. Obrigado. Nós é que agradecemos imenso a sua participação aqui no Contas na Hora. Caro ouvinte, ficamos a saber da voz do coordenador do Grupo Técnico para a Implementação do IVA em Angola, o Dr. Adilson Sequeira, vem em nome da AGT e tive aqui a tecer considerações com relação ao novo regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. O decreto 149/13 vai deixar de existir. Surge um novo que mais dia menos dia está cá fora, está na imprensa, e é o novo regime que traz maior exigência, fruto da implementação do IVA em Angola. Já sabemos que o IVA entra em vigor em Angola em 1 de julho de 2019. Enquanto isso, todos os diplomas que vão trabalhar com o código do IVA, que já saem primeiro com o próprio código do IVA, é para ontem cada um dos contribuintes, contabilistas, público em geral, ainda que seja a título de cultura geral, consultarem e saberem então quais são as novas exigências do mercado a partir de agora. E assim chegamos ao fim da edição número 67 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.